Quando chega o BR-Obró, esse período mais quente do ano que a gente está vivendo, muita gente passa a se preocupar mais em proteger a pele da alta exposição do sol. Usar chapéu, sombrinha, protetor solar e é isso mesmo, gente. Atitudes corretas para evitar o câncer de pele. Mas sabia que a saúde dos olhos também pode ter sérios prejuízos devido à radiação solar? Os olhos também precisam de proteção para evitar transtornos que vão de olho seco até lesões irreversíveis. E para falar sobre esse tema e como evitar prejuízos à visão, vou conversar a partir de agora com o médico oftalmologista Samuel Gonçalves. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Obrigado pelo convite aqui à Notícia da Manhã. E é uma confluência, né, uma reunião de fatores que podem gerar problemas na visão, especialmente nesse período do ano. Além do sol, né, da incidência dos raios solares, o vento seco também pode atrapalhar, né? Pode. São duas coisas diferentes. A radiação, que você mencionou agora na chamada, é muito maior nessa época do ano, né, pela incidência solar. Haja vista aí as previsões dos institutos, né, IMET e CNPTEC, do calor que está fazendo em Teresina. Então, a radiação solar acima de um nível, ela tem uma gradação, né, acima do nível 6, ela é bastante prejudicial ao olho. Somada a isso, a questão de ventos, queimadas nessa época do ano que também aumenta, prejudica muito a visão e o olho. Bom, o que pode acarretar na visão, por exemplo, se você estiver muito mais exposto ao sol, que fica mais intenso, são poucas nuvens, né, para proteger, para bloquear mais esses raios solares. O que pode acontecer com os olhos? Vamos lá, Aline. Existe, a gente começando aqui do básico, existem dois tipos, basicamente, de raios ultravioletas, UVA e UVB. Os dois são altamente prejudiciais. O UVB incide naquela faixa de 10 horas da manhã até as 16 horas, que é o horário que as pessoas associam a mais calor. Mas é importante a gente mencionar o seguinte, mesmo no dia, Aline, que tem uma nuvem nublada, a radiação também incide. Tanto é verdade que nos locais que tem neve, e às vezes é fechado, a radiação incide bastante. É uma luz que você não consegue perceber. Ultravioleta é acima do espectro visível. Então, o que é que você precisa fazer? Basicamente, usar um óculos protetor de raios UVA, UVB. Isso que a gente deve fazer. Então, agora, o uso desse óculos também tem algumas recomendações, não é qualquer óculos, Não né? é qualquer óculos. Outra coisa que as pessoas fazem bastante confusão. Não é apenas o óculos ser escuro. O óculos pode ser escuro e não ter UVA, UVB. Isso prejudica, porque você tem uma dilatação da pupila e entra mais iluminação e pode entrar UVA, UVB. O óculos, às vezes, igual o seu, tem UVA e UVB que já está protegendo. Não necessariamente precisa ser escuro. Agora, se você tiver o escuro com UVA ou UVB, melhor ainda. Entendi. E o que esses raios solares eles podem prejudicar? Como que eles podem prejudicar os olhos? Vamos lá. De novo, a gente tem que ter uma explicação técnica, mas basicamente os dois tipos de raio, você pode ter uma radiação mais superficial, geralmente é o UVB, nesse horário de 10 a 16, ele pode dar aquelas doenças de superfície, né? Pode irritar o olho, a pálpebra, uma ceratite e até precipitar, por exemplo, inflamações daquela carninha que a gente chama do pterígio. Já o UVA, que ele penetra um pouco mais, ele pode passar pelo cristalino, vamos dizer assim, antecipando uma catarata, que todos nós vamos ter uma catarata, ali depois dos 50, 60 anos, mas ele pode antecipar. Por isso que a incidência de catarata aqui é maior no Norte e Nordeste. No Piauí comprovado também? Sim, com certeza. E no fundo do olho a gente tem uma camada chamada retina que sofre também com o tempo cumulativo. E a pessoa, quando chega ali depois dos 60, 70 anos, pode ter uma doença chamada doença macular relacionada à idade, que tem tudo a ver com radiação solar também. Então, quem está mais exposto à radiação solar, por exemplo, trabalhadores que estão mais expostos ao sol mais intenso, pessoas que praticam esporte também, à luz do dia, esporte ao ar livre, eles estão mais sujeitos? Estão mais sujeitos, mas como a radiação solar aqui do Piauí é muito intensa, os transeuntes, as pessoas que estão andando na rua, também têm que fazer a proteção. E a gente não pode esquecer de algumas doenças, como, por exemplo, os cânceres de superfície. Existe câncer no olho, da mesma forma que existe o câncer dermatológico. Então, essa luz cumulativa pode precipitar lá na frente um câncer. Não é que ela é a causa do câncer, a pessoa tem que ter a predisposição genética, isso todos nós sabemos.
mas o sol ele pode ser um catalisador, com certeza, a radiação solar. Outras doenças, por exemplo, doenças degenerativas, podem vir A doença da retina é uma doença degenerativa. Ela é acumulativa e você tem uma degeneração macular relacionada à idade. E são danos irreversíveis? Vamos lá, todos têm tratamento, né? Mas dependendo do grau da doença, por exemplo, macular relacionada à idade, ela deixa marcas no fundo do olho que realmente diminui a visão da pessoa. E independente da idade, qualquer um também pode ter algum tipo de efeito da radiação solar? Pode. Como eu te falei, a primeira radiação ela pode levar a uma irritação do olho, o olho ficar vermelho, que é uma ceratite que a gente chama, e a pessoa pode precipitar uma inflamação daquela carninha que a gente tem no olho chamado pterígio. Isso pode irritar até nas idades mais jovens, 30, 40 anos. Bom, só para a gente dar aqui, então, algumas dicas, além do óculos, a proteção com o UVA e UVB que você falou, manter, por exemplo, a hidratação ocular é importante? É importante. Aí a gente não tem apenas um aspecto da radiação. Então a gente está em Teresina, nessa época, além do calor, está noticiado que esses próximos dias vão ser bem quentes, a gente tem um vento maior, o vento é maior nessa época, então o olho pode ressecar um pouquinho. Então, as duas coisas somadas, você precisa usar alguma coisa para proteger o olho. As lágrimas artificiais, os colírios, os lubrificantes, é o que a gente tem assim, em primeira mão para usar, para dar um alívio. Mas não é apenas isso. A gente está falando só a questão do olho ficar, vamos dizer assim, ardendo, lacrimejando. As pessoas reclamam muito disso. Não tem a ver com a radiação, isso aí tem a ver com o ambiente. A poeira e as queimadas, que eu falei aqui no início, que a gente tem muito queimada nessa época, irrita muito o olho também. E, claro, procurar um especialista assim que sentir sempre. que isso está intenso Porque demais. nem sempre é apenas uma irritação. Pode ser o sinal também de outra doença. Tá certo, doutor Samuel. Muito obrigada por ter vindo até aqui estou esclarecer. sempre à disposição. Obrigada e boa semana para você. Obrigado.